Aleluia, bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Yeshua, o Todo-Poderoso proteja, em nome de Yeshua, em nome de Emmanuel, Yeshua, né? Yeshua, Yahushua, Yahushua, Yehoshua, como mais conhecido, hoje em dia conhecido muito, né? Como Jesus, né? Mas o Yahusha, né? Seja louvado, Yahushua, Yeshua seja louvado. Aqueles que falam Yahusha não venham falar mal de quem fala Yeshua, não venha contra o nome de Yeshua. Se for falar da gente, tudo bem, pode falar, mas não o nome de Yeshua, né? Mal, né? Do nome dele, né? Se for falar, não fale mal do Yeshua, venha falar da gente, do ser humano. Mas veja, na Bíblia diz, nós temos que pegar o colírio do reino do céu, né? Para nós ver nós mesmos, ver o Salvador, ver nós mesmos e ver de acordo como agrada o Senhor, os olhos que agradam o Todo-Poderoso, a olhar o próximo como vai agradar de olhar os outros, sabe? Então tem isso. Yeshua da colírio, Yahusha, Yehoshua, né? Da colírio, Yahushua. Quem fala Yahushua não fale mal. Tem quem fala de Yeshua, não fale mal do nome de Yeshua. E assim por diante, né? Aqueles que se falam ainda em nome de Jesus, mas assim, não falem mal daqueles que estão, né, falando Yeshua, tal, e assim por diante. Claro, explique a verdade conforme o céu mandar, dê a revelação que o Senhor o Altíssimo te entregar, a revelação assim, divinamente, sabe? A pessoa é arrebatada em espírito, a pessoa ela é fora do corpo, ela vai, né? A alma daí no caso, né? Também assim, tem aquela visão que ela tem em sonho, assim, entende? Revelação assim, e confirmando sempre as escrituras, tanto dos profetas do Novo Testamento, os pergaminhos dos profetas, pergaminhos dos outros discípulos, dos apóstolos, né? Que não haviam posto na Bíblia, mas são escrituras sagradas, né? Que entendem como Bíblia sagrada, são Bíblias sagradas, como para ver assim. Então o Yeshua, né, Emmanuel, né, quem fala o nome Emmanuel, aleluia, não vai falar mal, né, daqueles outros lá também, né. Os que falam o nome Emmanuel, eles não falam mal, sabe. Quem fala o nome Yeshua, tal, não fala mal do Yeshua, não fala mal do Yahushua, do Yahushua, mas aqueles que já negavam o nome Emmanuel lá, eu vejo, eles ficavam meio malícia na língua aí, sangue do Cordeiro, sangue de Yeshua, sangue de Emmanuel, sangue de Yahushua, então... Mas é uma palavra que tem ali, como explicar isso? É a mulher contando uma africana, mas hoje ela mora na França, né? Ela é uma cidade, foi patriada, né? Ali nacionalizada francesa, uma africana contando dos séculos passados, de 4, 5 séculos passados mais, o nome que os avós dela, os bisavôs, o pai dela eram de orar, que é em nome de Yeshua. Yeshua, como está nos pergaminhos do primeiro século. Está lá também no Antigo Testamento, lá os sacerdotes, chamado lá no livro de Neemias, no livro de Neemias, de Esdras, ali tem os sacerdotes que o Salvador, que ele vai reconstruir lá, né? O Neemias, Esdras, eles vão reconstruir lá as muralhas, que são liberados de sair daquele país lá opressor, pagão, são liberados pelo rei lá, né? Aquele rei, acho que se persa, o rei Dário, algo assim, é liberado, eles ir então lá para aquele lugar, para o povo voltar para o lugar deles, para Israel, ali, e daí fazer os templos, né? De novo, tal, reconstruir ali. E daí tem um dos sacerdotes que está ali, que o nome dele é Yeshua. Você veja, hein? Veja bem, veja bem. E falaram, já vi, que antigamente, lá no tempo, várias pessoas eram com o nome, no tempo de Jesus, se fala de Jesus, né? Que o nome era também chamado de Jesus. Mas o nome dele mesmo é Yeshua mesmo lá. Várias pessoas eram com o nome Yeshua, que tem o significado de salvação, né? E de clamor pelo socorro, né? Socorro, né? E o socorro vem do Altíssimo, né? Tal, que fez os céus e a terra. E veio a terra, o Yeshua. Yeshua quer dizer lá, socorro também, grito de socorro, quer dizer socorro, clamor,
né, clamar por socorro, súplica, salvação, tem tudo isso, salvar. E veja que Yeshua quer dizer verbo, é o verbo também. O verbo, existe o substantivo e o verbo. E daí Yeshua, ela contando na francesa para um brasileiro, ela contando que os avós dela era criança, né, criancinha, os pais, e lá eles eram de orar a sua mãe em nome de Yeshua, Messias, né, traduzido. Mas a palavra é Meshir hebraico mesmo, aramaico, Yeshua, e o nome Yeshua é aramaico. E diz as pessoas que foram ver qual que era a linguagem que o Salvador falou, o Galileu, era aramaico também. Ele falou em língua aramaica. No templo era mais o hebraico. Então, Yeshua, dentro do povo de Israel, mas ele falou ali também aramaico. Yeshua, falando que daí foi a igreja romana lá, os jesuítas, lá naqueles tempos, digamos, na geração do avô dela, do pai dela, e queria matar eles ali, forçando eles a ter que aceitar o Jesus, mas para isso eles matavam aqueles africanos, no Senegal, no Congo, o povo congolês ali e tal, matavam o povo congolês, os africanos, viram os jesuítas europeus, entende? E matavam eles lá, isso há séculos já, e o avô dele, a mãe dela lá, avó, era tudo disso, ela passou para ela, eles orar, clamar o autismo, falar, tudo sempre pedia a Yeshua Mashiach também. E ela contando isso daí, ela era criança, uns 12, 13 anos, contando tudo, lembrando tudo isso daí, que é o nome do Salvador. Ela falou, Yeshua Mashiach. Daí veio os jesuítas romanos, né? Aí mandaram, da católica romana, mandaram aquela ordem, tem a ordem, né, dos monges, e que daí implantaram na marra, jogavam as crianças no rio, dos cangolês, dos senegalês, de outros países africanos ali, no rio, jogavam os filhos deles no rio com jacaré, para eles poderem aceitar. Então agora, o que os jesuítas estão impondo ali, pela força, pela violência, estavam impondo pela violência, pela força. Mas eles já eram conhecedores, muitas tribos ali, do nome Yeshua Mashiach. Ela contando isso daí aconteceu. Então, lá na África, porque aquele africano que se batizou com Felipe, né, lá no livro de Atos, ele batiza ele em nome de Yeshua, como era da época. Mashiach, ou aquele eunuco africano, e ele vai para a África, para o continente africano, e lá ele passa para a rainha. Ele vem em serviço da rainha em Israel, pede para alguém explicar o livro de Isaías, e dali continua o nome Yeshua. Vai indo, entendeu? Ele passa para a rainha, que ela decreta para todo o país. E daquele país dela, decretou para outros continentes, outros países do continente africano, além do dela. E assim, alguns, né? Ali vai ver, no país dela foi anunciando. Vai ver outros países não aceitavam, mas foi ali no começo, por isso que eles têm de séculos. O nome Yeshua, nessas tribos, ela contando, essa africana, que hoje é patriada, é francesa, mas ela é africana do Congo. Ela veio de lá criança, com uns 15 anos assim, veio morar na França daí. Mas ela contou que tudo era em nome de Yeshua. As orações dos pais, dos avós delas lá, era Yeshua Mashiach, Yeshua Messias. Hoje as pessoas traduziram da língua dos povos, né, do gentil, para Jesus Cristo. Mas a língua de Israel, a língua que o pai deu, o nome do filho dele, tem que ver o nome do filho dele. É Yeshua mesmo, irmão. Yeshua, amém? Yeshua vos dê mais bênção, revelação e o selo do nome dele de Filadélfia e o selo da palavra dele de Filadélfia e o Espírito de Yeshua que tudo faz. Amém.